Bom dia, meus irmãos. Vamos começar agora mais uma aula sobre as cartas paulinas. Agora entraremos sobre a carta aos Efésios. Vamos começar, obviamente, pelo seu primeiro capítulo. E o texto áureo, o texto que vai ser o centro da mensagem, está no versículo 14. Vamos compreender, a partir de agora, de uma forma histórica, a importância da cidade de Éfeso para o mundo e para a carta de Paulo. Vamos lá. Essa é a entrada da cidade. Durante o Império Romano, ela era tão importante a ponto de ser a cidade apenas atrás da própria Roma, como a mais esplêndida, a maior do Império. Aliás, Éfeso também foi uma igreja para a qual Deus direcionou uma de suas mensagens. Portanto, Éfeso fez parte das 7 igrejas da Ásia Menor. Isso você pode conferir lá em Apocalipse capítulo 2. Essa é a biblioteca de Celso. Olha o tamanho dela, a imponência dela. E em Éfeso tudo era muito imponente. Aí está o teatro de Éfeso. Paulo, quando ensinava diariamente aos seus discípulos na escola de Tirano, era em um desses teatros, que além das funções que estão aqui ao lado escritas, também tinha o papel de escola. E olha o templo dedicado à deusa Diana. Vamos falar do que aconteceu por causa dessa deusa, que quase custou a vida do apóstolo, e a importância que ela tem no meio da população efésia. O registro do fato ocorrido que eu estou citando para vocês agora está em Atos 19, do 23 ao 32. Então vamos entender a contextualização da carta, porque Paulo a escreveu. Como era uma cidade muito importante, Paulo então não permitiu que aquele povo deixasse de ouvir a palavra de Deus. Na sua terceira viagem, o apóstolo chega na cidade, e eles já visitaram anteriormente, deixando lá Priscila e Áquila. E quando ele volta, registrado em Atos 19, ele permanece por 3 anos lá. Muito usado por Deus, por meio do Espírito Santo. Ele pregou a muitas pessoas que se converteram. E também Deus, por meio de Paulo, usou como instrumento. E por causa dessas muitas conversões, alguns trabalhadores ourives se juntaram a Demétrio, que encabeçou uma revolta contra Paulo, seus discípulos e todos aqueles que seguiam Jesus Cristo. Porque como muita pessoa estava se convertendo ao Senhor, a adoração à deusa Diana ficou de lado. Então isso ameaçou o emprego desses homens que viviam à custa de esculturas
em homenagem a essa deusa. Depois desse tumulto Paulo se reúne com seus discípulos, dá algumas instruções a eles e se despede, indo à Macedônia. Em outro momento, em Atos, em que a cidade é citada, quando alguns presbíteros dela foram até Paulo, a pedido dele mesmo, para consolá-los, porque Paulo iria partir a Jerusalém e ia deixar aquela região da Ásia Menor. E em Jerusalém, a gente sabe, Paulo é preso, levado cativo até Roma, onde fica em cárcere privado por 2 anos. E nesse período ele escreve diversas missivas, entre as quais está aos Efésios. Vale ressaltar que, por causa do seu trabalho em Éfeso, a palavra de Deus alcançou bastante notabilidade entre os povos da região da Ásia Menor, hoje Turquia. O que diz a carta? A carta diz, primeiramente, no capítulo 1, 3 coisas que a gente pode citar aqui. A importância de Jesus vindo na Terra, o papel do Espírito Santo em nós e nós como igreja. Vamos responder à questão: qual foi a intenção de Deus ao enviar seu Filho Jesus? Todo mundo sabe, mas é bom ressaltar que ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar. E assim, aquele que quisesse ser salvo do pecado, creria em Deus, creria em Jesus Cristo e aceitaria a sua salvação. Com que fim? Com que propósito? De nos tornar seus filhos. Aí vem outra pergunta: qual é a garantia de que eu sou filho de Deus? A gente ouve até aquele ditado, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo porque eu também sou filho de Deus. Mas quem é de verdade o filho de Deus? O filho de Deus é aquele que aceitou e acolheu a mensagem de Jesus, entendeu o processo da salvação e se entregou a ele, dizendo: Jesus Cristo, minha vida é tua, faça o que quiseres comigo. Então vem Deus e sela o Espírito Santo em você. E esse Espírito Santo é a garantia de que você é filho dele e que receberá a herança no futuro, a herança que é morar com Jesus e outras questões também que os irmãos podem estudar na carta de Apocalipse, na carta dos Evangelhos, né, sobre Jesus, está tudo lá. E Jesus, quem é? Enquanto ele esteve conosco, Jesus foi a revelação da promessa que Deus fez a Abraão para resolver o nosso problema diante do pecado, que infelizmente abraçou este mundo e nós estamos agora sujeitos a cair, a errar e pecar diante de um Deus tão puro e santo. Quando Jesus ressuscita e ascende aos céus, ele, por meio de seu Santo Espírito, que também nos confirma que somos filhos de Deus, é o canal pelo qual Deus nos abençoa. E quando Jesus voltar, ele será o fim de todas as coisas, criando um mundo novo, no qual nós, seus filhos, estaremos. A sua igreja. Mas aí vem uma outra questão a seguir. Então, o que é a igreja, né? É o corpo de Jesus.
Jesus é a cabeça. Né? A cabeça sozinha não faz nada. Ela precisa dos membros para que nós nos movimentemos, né? Para que nós vivamos, hajamos. E nós somos os membros de Jesus, fazendo com que a obra dele seja completa. E é por isso que nós o completamos. Porque nós fazemos atividades para que a sua palavra seja promovida entre as pessoas e abençoamos um ao outro. Dessa maneira, Deus resgata o ser humano do pecado. E eu posso entender tudo isso. Eu sempre ouvi falar na igreja, mas como é que eu posso entender de fato? Paulo, ele dá algumas dicas. Isso está até em Efésios 1, versículos 18 e 19. Resumidamente é o seguinte: orarmos. Vamos orar a Deus pedindo sabedoria. Tiago também diz isso. Se a gente sente que não está com sabedoria para compreender muitas coisas, a gente pode pedir a Deus, que do alto ele vai nos mandar. Então, a gente ora pedindo a Deus conhecimento, para entendermos quem é Deus, entendermos por que nos tornamos seus filhos, compreender, ainda que mais ou menos, a herança que receberemos, entendermos por fim o poder dele, o poder que estava em Jesus e que o ressuscitou. Que poder é esse? A gente pode aprender orando, pedindo a Deus, todos os dias, um esclarecimento. Porque fazendo isso, a nossa esperança de uma vida com Jesus é grande. E o nosso desejo de vivermos para Ele será muito eficaz, muito motivador. Meus irmãos, essa é a palavra que Deus colocou nas mãos de Paulo para escrever. Nós estamos aqui pela graça de Jesus, nos colocando à disposição para ouvi-lo, nos colocando à disposição para cumprirmos o que Ele deseja para nós. Que o Senhor Jesus complete aquilo que não foi dito aqui. E lembre-se, você é muito importante para Deus. Isso não falo como um clichê, não. Isso é verdade. Você é muito importante para Deus. Você que já está em Jesus Cristo, continue, persevere, lute. E você que ainda não conhece Jesus Cristo, está vendo essa aula, que o Senhor o abençoe e que você possa entregar a sua vida a Jesus, porque vale muito a pena. Eu garanto, vale muito a pena. Muito obrigado por ouvirem esta aula e que no nome de Jesus os irmãos sejam abençoados. Graça e paz.